Olá, boa noite, seja bem-vindo à live de hoje aqui na Potencial Digital. Meu nome é Thiago Almeida, seja bem-vindo. Esse aqui é o Instagram da Potencial Digital, o lugar onde a gente compartilha conteúdo para que você possa fazer o seu negócio relevante e rentável no mundo digital. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, você está participando, seja porque você está vendo o ao vivo aqui comigo, ou seja porque você está vendo a gravação, você está participando do projeto 2021. Esse projeto é um conjunto de lives diárias que vai durar 21 episódios. Nós vamos fazer 21 lives durante 21 dias, obviamente, corridos. Todos os dias nós vamos estar aqui fazendo uma live com conteúdos específicos sobre gestão para micro e pequenos empreendedores, né? Então, se você é pequeno empreendedor, se você é MEI, né, microempreendedor individual, tá atrás de conteúdo sobre gestão, você veio no lugar certo, tá? A gente vai fazer vamos abordar vários temas, sempre envolvendo um dos 4 pilares que a Potencial Digital trabalha na organização dos seus conteúdos e também na organização dos seus próprios processos mesmo, né? Porque o que a gente conversa com vocês aqui é como também a gente pensa e organiza a nossa empresa. Quais são esses 4 pilares? Gestão de processos, gestão de projetos, gestão de marketing e gestão financeira. E por que eu estou fazendo essa lembrança aqui hoje sobre o que são esses 4 pilares, né, e introduzindo, né, esse tema? Porque hoje nós vamos falar sobre finanças e a gente vai falar sobre alguns temas dentro desse pilar de finanças, mas que se desdobra para poder alcançar os outros pilares, está sempre bem relacionado com todos os outros pilares, tá? E aí, por isso que eu trouxe essa lembrança para que você pudesse se situar, tá? Então, iniciando a nossa conversa hoje, nós vamos falar sobre finanças. E o que a gente vai falar sobre finanças? Hoje eu vou sair um pouquinho daquele feijão com arroz que normalmente eu costumo sempre introduzir, tá? Eu vou tentar aqui não ficar tanto nessas dicas mais básicas que a gente sempre traz a lembrança, justamente para você que já acompanha aqui o nosso Instagram ou já acompanha o nosso canal no YouTube, ou até mesmo você não acompanha a gente, mas você já está caminhando um pouco aí nessa vida de empreendedor e você já conhece esses temas, e aí eu não vou ficar, né, perdendo muito tempo falando sobre eles, tá? Que é o que, né? Que são aquelas coisas mais básicas com relação à gestão financeira, que é o que? Primeiro, de ouro, que todo mundo fala e eu falo sempre aqui: divisão de bolsos, né? O dinheiro da empresa não pode ser o seu dinheiro. Isso é básico, você precisa ter passado por isso para entender um pouco melhor o que a gente vai falar hoje. Você fazer essa gestão de bolsos separando contas correntes. Você tem uma conta corrente só da empresa, ainda que você não tenha formalizado a sua empresa ainda, você não é um MEI, você não é meu Deus, fugiu a categoria agora. Se você não é MEI, se você não está na categoria de Simples Nacional, se você ainda não é uma MME, você não é uma limitada, se você ainda não formalizou o seu negócio, Thiago, como é que eu faço para poder separar os bolsos se eu não formalizei o meu negócio ainda? Você tem como fazer isso. Você pode ter uma conta, pessoa física mesmo, onde você faz a gestão desses bolsos separadamente. E aí hoje você tem um monte de fintech aí que dá conta do recado. Eu, Thiago, tenho 4 contas correntes em bancos distintos, cada uma para gerenciar uma parte da minha vida pessoal. E ainda temos uma conta CNPJ, que é a conta da Potencial Digital. Conforme o trabalho cresce, né, a empresa cresce, pode ser necessário gerar outras contas correntes, né? Porque um shopping, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um shopping center
embora você olhe aquele shopping, ele é uma única empresa, que tem várias empresas ali dentro, né? Vários shoppings, né? Várias lojas, cada loja com a sua conta corrente e tal. O shopping, em geral, ele tem pelo menos duas contas correntes, porque ele embora seja ele existe no mundo empresarial, né? Ele existe formalmente sobre duas empresas. Você tem o condomínio e você tem a associação de lojistas. O condomínio é a empresa que gere todas as custas de funcionamento do shopping, né? Gere as áreas comuns, administra o shopping, os funcionários do shopping estão ligados àquele condomínio, àquela empresa, e você tem uma outra empresa que é a associação dos lojistas, que é a empresa que é responsável em geral pelo marketing, pelas ações de marketing, pelas campanhas, e aí você tem pelo menos duas contas, né, correntes, duas empresas constituídas para gerir esse único negócio, né? Em algum caso você precisa até de três, né? Uma para gerenciar o aluguel, uma para condomínio, uma para fundo, e às vezes 4, às vezes 5. Ou seja, grandes negócios precisam expandir pouco a pouco a sua quantidade de empresas ali dentro do guarda-chuva maior que é a gestão. Só que quando a gente ainda é pequeno, pode ser que você nem tenha ainda constituído a sua empresa, mas isso não impede de você ter uma conta corrente para fazer essa gestão, tá? Acabei falando que não ia me alongar e acabei me alongando um pouco, espero que esse assunto tenha te valido de alguma coisa. Então, beleza. Então, esses dois princípios são princípios básicos, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre ele. Se você sente necessidade de uma orientação ainda sobre esse assunto, sobre, assim, você está dando seus primeiros passos na gestão financeira do seu negócio, manda aqui um direct pra gente, ou então fala com a gente pelo story, marca esse story e fala assim: Thiago, tenho dúvidas sobre os primeiros passos na gestão financeira do meu negócio, não estou conseguindo gerir meu negócio. Ou seja, coloca qual é a sua maior dificuldade nesse momento, e aí a gente vai te ajudar, te dar apoio ou produzir conteúdo específico para te ajudar com isso. Vencemos essa parte introdutória, eu quero falar sobre algumas ferramentas de organização das suas finanças. E aí eu tô num meio termo, tá? Eu tô falando para quem nem está na fase inicial, onde não tem uma conta corrente para gerir as suas finanças e já tem todo um conhecimento básico sobre gestão de finanças para empresas, e nem estou falando nem estou gerando conteúdo aqui para quem já passou dessa etapa, porém já está com mais de uma conta, já faz gestão, já tem um gestor de finanças. Eu estou falando aqui para quem ainda está nesse meio termo aí em termos de gestão, tá? E aí eu quero falar sobre essas ferramentas de controle. Eu não vou, obviamente, orçamento, você já passou pelo orçamento, tá? Eu estou falando para você que já passou do orçamento. Você precisa de orçamento, tá? Isso é divisão de contas, divisão de bolsos, orçamento, e isso é básico, tá? Mas eu quero falar sobre outras ferramentas de controle. O primeiro deles a gente já acabou citando aqui, que é a questão de orçamentária, né? De você construir um orçamento, fazer um orçamento. Mas uma vez que você já tem o teu orçamento, né? Que você já tem uma planilha lá com os teus gastos, aquilo que você pretende gastar, aquilo que você gastou, depois que você já conseguiu montar essa estrutura, existe uma ferramenta de acompanhamento dos teus gastos que é bastante... faz muito sentido, ajuda muito a você conseguir manter a saúde financeira do seu negócio. E o que é isso? Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite, meu irmão. A gente está falando de movimentos financeiros, né? De books de movimentos financeiros. É muito comum a galera fazer a gestão do seu negócio, até planilhar as coisas, né? Planilhar aquilo que pretende gastar, ou planilhar aquilo que já gastou, fazer esse acompanhamento, mas não fazer um fechamento mensal.
não fazer um book de fechamento. E aí, o que seria um book de fechamento e por que ele é importante? Nos primeiros meses da Potencial Digital, a gente não implementou book de fechamento, mas porque a gente não tinha movimentação financeira suficiente. A nossa movimentação financeira no início da Potencial era, na grande maioria, investimento no conhecimento dos membros fundadores, né? Então, não havia movimento de entrada e saída. No momento que você começa a ter movimento de entrada e saída, né? Entrada e saída de grana, você precisa não somente fazer o teu orçamento e registrar aquilo que você está gastando, mas você fazer um momento de fechamento mensal, fechamento semestral, fechamento anual. E aí você constrói books para isso. O que é um book? Primeiro, o que é book e depois por que é importante fazer. Um book financeiro é um conjunto de relatórios que você gera para que a cada fim de período, que pode ser mensal, bimestral, quadrimestral, semestral e anual, você pode estabelecer aquilo que faz mais sentido para você. Ao fim de um determinado período, você junta aquele conjunto de relatórios e armazena. Não significa que você vai armazenar isso fisicamente, tá? Potencial digital. A gente sempre faz o máximo para ter as coisas de maneira digital. Então, o que significa isso? Significa que você vai ter uma pastinha lá no teu computador, no teu celular, no teu drive, seja onde quer que você esteja guardando isso. E aí você vai ter lá uma pastinha com aquele conjunto de relatórios, né? Que relatórios que você pode ter dentro desse book, tá? Todo relatório que te ajude a acompanhar a saúde financeira do seu negócio e principalmente, e isso aí é um dos motivos do porquê você fazer o book, que te ajude a tomar decisões, que te ajude a verificar o quanto você está dentro do teu orçamento, o quanto você está fora e o quanto que as tuas finanças estão te levando para o lugar que você quer chegar. Somente olhando os números de uma empresa você consegue saber muito sobre a empresa. Você consegue saber, por exemplo, qual é a importância que essa empresa dá para conhecimento, qual é a importância que essa empresa dá para o marketing, qual é a importância que essa empresa dá para os processos, para os projetos. Basta você olhar os números da empresa. Só que, se você não tem o hábito de fazer um book, né, de fechamento mensal, o que acontece? Toda vez que você precisa fazer alguma análise, seja ela para verificar se você está nos trilhos com relação às tuas metas estratégicas, né, daquele ano, ou daquele semestre, ou daquele bimestre, toda vez que você precisar fazer alguma análise, você vai ter que ficar catando as coisas. Você vai ter que ficar, agora entra lá no banco e puxa um relatório tal. Agora entra aqui em tal lugar e puxa um outro relatório. E aí você fica, isso é moroso. Isso não só é moroso, como é ineficiente, né? Faz com que você perca muito tempo na hora em que você não tem que perder tempo, na hora que você só tem que analisar e tomar a decisão. Então, voltando, o que é um book? É um conjunto de relatórios que você gera e armazena para que você possa analisar, comparar com os caminhos que você está tomando para a tua empresa e usar para tomada de decisão, até mesmo corrigir rota e tal. E aí eu estava dizendo sobre o que pode conter nesse book de relatórios. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Básico assim, relatório o teu extrato mensal, por exemplo. O teu extrato mensal é um desses documentos, né, desses relatórios que pode fazer parte do teu book. Na verdade, ele é um dos principais. Assim. Você precisa ter um relatório da tua conta corrente, né? E aí a gente vê de novo por que é importante eu ter uma conta à parte, né, da empresa. Porque se eu tenho duas contas, né, vou fazer a gestão, né, da empresa e a gestão do meu bolso numa única conta corrente,
eu vou gerar mais trabalho para mim, porque eu vou ter que chegar no fim do mês e fazer a impressão do meu extrato da conta corrente e ficar ali separando o que é despesa minha, o que é despesa da empresa, o que é despesa minha, o que é despesa da empresa. Quem trabalha, por exemplo, com alimentação, vai passar lá no macro, no atacadista, seja qual for a marca do atacadista que tem perto da sua região, você vai lá passar e aí você passou lá, deu R$2.000 de compra. Aí quanto desses R$2.000 de compra é teu e quanto desses R$2.000 de compra é da tua empresa, né? E aí olha que dificuldade vai ser isso, ou seja, você vai gerar mais trabalho para você. Então é menos trabalhoso você entrar pelo teu celular aí, abrir uma conta corrente, pessoa física mesmo, se você não tem pessoa jurídica, e fazer todas as compras por essa conta. Ah, tem um cartão de crédito que é dessa conta, então compra tudo de cartão de crédito dessa conta aqui para a empresa. Porque isso vai facilitar justamente essa gestão. Então, um dos documentos que pode fazer parte desse book mensal é o extrato da conta corrente, o extrato do primeiro até o último dia do mês. Beleza? Tá bom. Qual o outro documento que pode fazer parte desse book? A conta de cartão de crédito. A conta de cartão de crédito referente àquele período ali pode fazer parte daquele book. Por quê? Porque justamente o que eu acabei de falar. Você consegue controlar. Se você faz. A gente, por exemplo, nós somos uma empresa, por exemplo, de tecnologia e de informação. Eu gosto de definir Potencial Digital como uma empresa de varejo, de tecnologia e de educação. Porque a gente faz exatamente isso. Nós usamos de recursos tecnológicos para educar o varejo, né? Para preparar conteúdos para o mercado varejista. Então, nós compramos muita coisa pela internet. A gente faz muita compra pela internet. São ferramentas, ferramentas que eu digo são programas, são sites, curso que a gente faz e que é pago pela empresa. Quando nós estamos em reunião, por exemplo, com clientes de forma externo, por vezes a gente faz pedido, né? Compra comida fora para poder ser entregue, já que a gente não tem organicamente nenhuma cozinheira na nossa equipe, então nenhum cozinheiro na nossa equipe, então a gente pede comida. Então todas essas compras são feitas no cartão de crédito, né? Além disso, a gente tem custos, né, que são custos que eles são diluídos no mês, mas eles são comprados uma única vez com cartão de crédito, porque pelo incrível que pareça, vale muito mais no mercado digital você comprar as coisas no cartão de crédito, que é onde você tem os melhores preços e que você ainda pode pagar mensalmente a fatura. Embora o teu limite fique bloqueado, você pode pagar mensalmente aquilo ali. Então, pra gente é muito vantajoso ter o cartão de crédito. É possível que você também use cartão de crédito para as despesas da tua empresa, só que você não está usando essa estratégia de a cada fechamento de mês juntar esses dois documentos, o extrato da conta corrente e também a fatura do cartão de crédito. Que outros relatórios são importantes aí nesse book? É muito interessante você ter as notas. Se você não armazena as notas do que você compra na tua empresa, né, como é que você, numa necessidade de requerer alguma coisa, né, houve um problema com uma compra que você teve, você precisa acionar garantia, ou então precisa acionar o fornecedor, né? Como é que você vai comprovar, por exemplo, numa situação em que você precise dizer que, né, separar os teus bolsos, você, por exemplo, é MEI e também é CPF. Como é que você consegue comprovar, por exemplo, que os gastos da tua empresa, né, que os ganhos da tua empresa, por exemplo, não são suficientes para cobrir todos os gastos que você tem e que por conta disso você não está negando lá no teu imposto de renda, não está alegando no imposto de renda uma renda incompatível, né? Bem-vindo, Sargento Boaventura, novamente, sempre presente aqui nas nossas lives. Muito obrigado pela tua presença, meu irmão. Então, estamos falando sobre... eu lembrei que eu não fixei aqui o comentário, né? Deixa eu fixar aqui o comentário sobre qual é o assunto que nós estamos falando, ó. Estamos falando sobre ferramentas para
gestão financeira. E aí nós estamos falando sobre book financeiro. Book de fechamento, na verdade, né? Book de fechamento. Calma aí, paciência com o dedinho do amigo aqui que não... Book de fechamento. Beleza. E vamos fixar. Show. É isso aí. Então, beleza. Então, falamos que sobre o extrato da conta, que pode estar ali no book de fechamento, a tua fatura do cartão de crédito, todas as notas de tudo aquilo que você comprou, pode estar ali no book de fechamento. Que outra coisa que pode estar aqui nesse book de fechamento? Tudo aquilo que a gente falou até agora foram sobre aquilo que você pagou. O que pode estar aqui nesse book de fechamento? Também pode estar aqui no book de fechamento, faz todo sentido, também aquilo que gerou as tuas receitas naquele mês. Então, por exemplo, se você fecha contratos para ter a tua receita, você pode ter ali um relatório de todos os contratos que você fechou e que geraram pagamento naquele mês. Você pode ter isso pode ser inclusive, gente, quando eu falo relatório, é aquilo que você usa para controlar o teu negócio. Então, por exemplo, se você faz contratos, né, para gerir aquilo que entra de receita, e aí você não vai botar todos os contratos no teu book de fechamento, não tem necessidade. Mas você pode, e imagino que você tenha, uma planilhinha no Google Sheets, no Excel, ou em algum lugar você tem um registro disso, nem que seja num caderno, né, de quais foram os contratos que você fechou naquele mês, né, quais foram os valores que você iria receber naquele mês por aquele contrato, quando foi que você fechou aquele contrato, né, qual é o nome da empresa. Então você tem esse registro em algum lugar. Então isso, por exemplo, pode fazer parte do teu book de fechamento. Se você trabalha, por exemplo, com iFood, com Uber Eats ou com qualquer um desses aplicativos que entrega de delivery, o que acontece? Você, nos próprios aplicativos, você consegue gerar ali como é que foi o fechamento daquele período. Então você tem ali todos os pedidos, né? Quantos pedidos foram, quais foram os valores que foram que geraram a receita para aquele período, né? A cada fechamento, né, cada aplicativo trabalha com uma dinâmica de pagamento, né, diferente, né? Você pode vender hoje e aí só vai pagar mês que vem. Então faz sentido você ter um relatório daquilo que vai entrar no mês que você está fazendo o fechamento. Mas talvez faça sentido também você ter um relatório de tudo aquilo que você efetivamente vendeu nesse mês e que só vai entrar no mês que vem. Tá vendo? Como a gente vai pensando um pouco, a gente já começa a imaginar quais são as informações importantes para estar nesse book de fechamento? Depende do seu nicho, depende do que você, de como que você, de qual é o seu negócio e de como você faz a gestão das outras atividades. E aí, ó, eu quero fazer um gancho aqui rapidinho, porque eu falei que isso estava ligado, né, que a questão das finanças estavam ligadas aos demais pilares, né, o de gestão de processo, de gestão de projeto e gestão de marketing. Veja, se você não tem um processo um processo simples de armazenar as notas de tudo que você compra, tu já furou o teu book de fechamento, e tu furou esse artefato, vamos dizer assim, que é um artefato extremamente importante para fazer a análise das tuas finanças, tá? Então, bem-vindo, Penteado, Débora Cristina, seja muito bem-vinda, viu? Estamos falando sobre finanças, estamos falando sobre book de fechamento. Então, se você se você não tem um processo bem amarradinho, né, de guardar as tuas notas, de você guardar as informações sobre aquilo que gerou receita para você, nem que seja, gente, uma planilha com 3 colunas. O dia que gerou aquela receita, um nome identificador, né, por exemplo, quem fez a compra e o valor da compra. Quem trabalha com, por exemplo, a gente tem uma amiga e uma mentorada nossa que participou da nossa primeira mentoria, a Rô, esteve até aqui ontem participando com a gente. E ela faz o quê? Ela tem
um sistema analógico, ela tinha um sistema analógico que era um talão de recibos. E esse talão de recibos, o que ela fazia? Ela anotava todos os pedidos que eram feitos. Ela fazia o pedido, ela ia no talão e pum, preenchia. Ia no talão, pum, preenchia. Quando ela participou da nossa mentoria, a gente indicou que ela migrasse desse talão para um sisteminha bem simples, que fazia a mesma coisa. Mas ainda que fosse só o talão, e ainda que você trabalhe só com o talão, é importante você ter um processo de registrar tudo aquilo que entra, para que você possa, ao fim de um período de 30 dias, por exemplo, pegar um relatório de tudo isso aí. Ah, Thiago, mas não é relatório. Tudo bem, você tem um recibo. O que vai acontecer é que no final do período de 30 dias, tu vai pegar o teu recibozinho ali e vai transpor isso para uma folha. Tira uma foto e guarda lá no teu drive. Assim, não é o melhor? Não é o melhor. Mas se você não está disposto nesse momento a fazer uma migrar do analógico para o digital, pelo menos o analógico você vai ter que ter. E quando eu digo você tem que ter, por conta dos motivos que eu já falei lá atrás. Porque o book de fechamento, ele é uma ferramenta que não é só de controle. Ele é uma ferramenta de gestão, gente. A gente tem que começar a tirar da cabeça a ideia de que gestão é burocracia. Né? A gente está soltando um vídeo essa semana falando sobre isso. Gestão é necessário. Se o procedimento está sendo burocrático, é porque isso não é uma boa gestão. É porque a gestão está falha. Eu até cheguei a botar um vídeo essa semana sobre isso aqui no Instagram e lá no YouTube também. Um videozinho de 1 minutinho falando sobre isso. Então, vamos lá. Então, as finanças estão ligadas aos processos dessa maneira. As finanças também estão... Esse processo, essa coisa de fazer book também está ligada à questão dos projetos. Por quê? Porque o book de fechamento... ele consegue te dar com clareza informações sobre a saúde da tua empresa e te ajudam a identificar a necessidade de novos processos, ajuda a identificar a necessidade de novos projetos. Se você, a Potencial Digital, por exemplo, eu gosto sempre de usar os nossos exemplos e os exemplos dos nossos mentorados, dos nossos parceiros, porque são pessoas que estão no nosso dia a dia e aí não parece que eu estou falando de algo que a gente não pratica. Mas recentemente a gente lançou um projeto. Não, ele não foi um projeto pensado no início do nosso ano, quando a gente estava fazendo o planejamento anual. Quando a gente fechou o planejamento anual e a gente foi olhar a saúde, verificar tudo que a gente tinha planejado, tudo que a gente havia desenhado, a gente percebeu a necessidade de fazer um novo projeto para atender uma demanda local, que é o projeto o projeto que nós vamos fazer no dia 4 de fevereiro, que é o Mundo Digital, que é um projeto feito especificamente para atender a demanda de um local aqui da cidade de Campos de Goytacazes. Então percebem? Isso só foi possível porque a gente pegou o nosso book de fechamento, pegou os dados que a gente tinha sobre esses 30 dias e percebeu que a nossa projeção dentro da cidade e o retorno dentro da cidade ainda era pequeno, era pouco. E a gente precisava ter uma intervenção maior na cidade. Então, percebem como é que o resultado de uma análise recorrente faz com que eu possa tomar decisões com relação aos projetos da empresa. Tá? Então, recapitulando aqui rapidamente, nós sabemos que precisamos do book de fechamento. Por quê? Por conta de análise, porque ele é ferramenta de decisão e não somente de controle, é uma ferramenta de gestão. O book de fechamento é um conjunto de relatórios. Quais os relatórios que podem estar nesse book? A gente falou sobre o extrato mensal, conta de cartão de crédito, recursos, notas fiscais, tudo que você pagou e também aquilo que você gerou de receita, né? Aquilo que você gerou de receita. O que mais que pode estar nesse book de fechamento? Se você tiver já com um processo bem estruturadinho, você muito provavelmente já fez um orçamento, né? Você tem uma planilha com orçamento. Um outro documento que pode fazer parte desse book de fechamento é o teu orçamento com o orçado versus o realizado. Ou seja, aquilo que você imaginava que ia fazer nesse mês, né, todas aquelas linhas lá do que você imaginava que fosse fazer naquele mês, versus aquilo que você de fato fez, né, aquilo que você de verdade realizou.
e você vai incrementando esse realizado, né, a cada mês. Né? Você vai avançando com o teu orçado, o orçado está ali estático, né? E você só vai colocando o teu realizado. Você vai botando ali aquilo que você imaginava versus aquilo que você imaginou. Esse é um documento, por exemplo, que pode fazer parte do teu book de fechamento. E qualquer outra coisa que você coloque dentro desse book que faça sentido para você avaliar a saúde financeira do teu negócio. Tá? Então, gente, para a gente poder avançar, eu cheguei a falar isso no início, mas eu vou relembrar aqui que o book de fechamento ele pode ser mensal, ele pode ser bimestral, ele pode ser trimestral, semestral e anual. Quanto mais maduro tiver o teu negócio, em menos tempo você vai ter que fazer. O book de fechamento, por exemplo, pode ser diário. Você pode ter a necessidade de fazer um book diário. Empresas muito grandes, que têm um grande volume de transações, né, diariamente, fazem fechamento diário. Todo dia a equipe financeira verifica o que aconteceu no dia anterior e faz a comparação. Gera lá o extrato do dia anterior, só não pega conta... não pega cartão de crédito, né? Mas pega, por exemplo, um sistema financeiro onde ele tem lá o controle e aí fecha os relatórios do sistema versus os relatórios bancários, faz a impressão de notas, faz a impressão de aprovações, né? Existem empresas, quando a empresa está um pouco maior, você começa a crescer um pouco mais, você precisa ter aprovação de mais de uma pessoa para efetuar algum pagamento, então você pode imprimir essas aprovações. Pode ser que até seja o teu caso, talvez você não seja um microempreendedor, mas você trabalha você e mais 2 sócios, por exemplo. E aí vocês, isso é bem importante, tá? Você e mais 2 sócios, né? Você tem uma loja, né, de uma camisaria, vou dar um exemplo. E é você e mais 2 sócios, que são os donos dessa camisaria. E aí vocês acordaram que as finanças são geridas por uma pessoa, mas que precisa da aprovação das outras 2. Né? Como é que você faz a gestão disso sem ter problema nenhum no futuro? De que a pessoa tomou decisões unilaterais, né? Quando na verdade ela é que é responsável por executar as coisas. Como é que a gente garante que essa pessoa tomou as decisões corretas, em acordo com os demais? Fazendo relatórios de aprovação, né? Você gerando e-mails que aprovam essas transações financeiras, ou usando até mesmo um sistema para fazer essas aprovações. Os bancos hoje em dia já oferecem esse tipo de serviço. Você tem lá um token e aí você tem 2 pessoas que precisam aprovar para que alguma coisa seja paga. Então esse é um caminho para você organizar as suas finanças. E veja, eu não estou falando de uma empresa gigante, estou falando de uma empresa às vezes com uma camisaria, por exemplo, que tem 3 pessoas que são os sócios e mais 3 funcionários lá que são os vendedores. Já é o suficiente para você poder ter um processo bem organizado de aprovação de pagamentos. Tá? Ou se você presta serviço para alguém, por exemplo, você é consultor, você trabalha com marketing digital e você tem um relacionamento de proximidade com alguém que é teu parceiro de negócio, porque você está lançando infoprodutos, como é o caso da gente aqui, ou porque você presta serviço de consultoria, ou porque presta serviço de assessoria. Galera que faz assessoria, então, precisa estar muito atento a isso. Como assessor, você pode ter que comprar algum tipo de ferramenta, domínio, vai ter que gastar com anúncios no Facebook, anúncios no Instagram. Como é que você garante que a saúde financeira da tua empresa, né, como é que você organiza a saúde financeira da tua empresa nesse ponto? Você precisa ter ali fechadinho todos os processos de aprovação, né, para garantir que aquilo que você está comprando, né, pela sua assessoria está em acordo com aquilo que o cliente pediu, ou aquilo que o cliente está pagando, na verdade, foi direcionado por você, ou não foi direcionado por você, e ele está comprando por conta própria, sem a sua direção como consultor, como assessor, para que depois vire e fale assim, mas você mandou eu comprar. Filho, até provar que você não mandou comprar, você criou um problema de relacionamento com o seu cliente, gerou algum estresse, alguma situação que podia ser evitada com um simples processo de registro desses movimentos, né, dessas movimentações financeiras. Tá? Beleza. Fechou. Então,
Hoje a gente está falando sobre ferramentas de gestão financeira e falando sobre o book de fechamento. E eu já falei sobre a importância e como é que você pode fazer um book de fechamento. Tá? Agora, tem um ponto que é importante. Falei sobre a questão de que quanto maior você é, menor tem que ser o espaço dentro para você fazer esses books de fechamento. Eu falei sobre a questão de armazenamento desse book, né, de você guardar isso em algum lugar, e aí falei sobre a questão de usar recursos analógicos, mas a gente sempre orienta de usar recursos digitais. Aqui fica uma dica que é não somente para book de fechamento, mas para qualquer documento da tua empresa, que é de você ter backup dessas coisas, de você armazenar isso de preferência em pelo menos 2 lugares diferentes. O importante é você ter um lugar onde você guarda e um outro lugar que de tempos em tempos você faz a cópia de todo esse material. Não só para book de fechamento, mas para qualquer outro documento da tua empresa. Contratos, propostas, não importa. É sempre bom você ter uma rotina de backup para você guardar tudo que você tem de documentação da sua empresa. Tudo bem? Gente, hoje, esse é o nosso tema de hoje. Nós falamos que íamos falar sobre finanças hoje e falamos sobre book de fechamento. Então, se você tem alguma dúvida sobre book de fechamento, algum ponto que você achou que não foi tratado e que acha que vale a pena tratar, manda mensagem pra gente, fala aqui com a gente no direct, manda a tua pergunta aqui dentro dessa live. E eu quero lembrar a vocês que esse é o projeto 2021, são 21 dias de conteúdo para alavancar os seus negócios através de processos simples, dicas simples sobre gestão de pequenas empresas. Tá bom? E essa semana ainda, na sexta-feira, nós vamos entrevistar a Bruna da Confeitarelli. Temos entrevista marcada para a semana que vem. E amanhã nós vamos falar sobre o quê? Amanhã nós vamos falar sobre projetos. Hoje falamos sobre finanças e amanhã a gente vai falar sobre projetos e sobre a importância de você desenhar projetos em 2021 e que ferramentas você pode usar para desenhar projetos em 2021. Fica com a gente então, a gente se fala amanhã no 4º episódio do Projeto 2021. Até amanhã, um abraço.